e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Guelcia Crusco e é o seguinte, hoje eu vou falar com vocês sobre o preconceito que eu via dentro do terreiro de Umbanda quando eu frequentava. Gente, é umas coisas assim absurdas que não dá para entender. E eu confesso que quando isso aconteceu na época, eu achava muito esquisito, sabe? Muito esquisito. A conclusão que eu tirei e que eu cheguei é que as pessoas tinham vergonha de dizer que ia num terreiro de Umbanda. Eu vou contar tudo para vocês sobre esse preconceito. Inclusive, eu também senti preconceito na pele por fazer parte de um terreiro de Umbanda. Mas vamos então a esses detalhes, né? Bom, quando eu comecei a frequentar o terreiro de Umbanda, eu senti muito preconceito. Teve pessoas, né, que se diziam amigos e tudo, perderam até amizade comigo. Vocês acreditam? Perderam amizade quando souberam que eu estava frequentando um terreiro de Umbanda. Na época também eu perdi vários clientes, eu tinha um ateliê de costura e isso também acabou interferindo no meu trabalho, né, na minha profissão, por conta de sofrer preconceito sobre essa questão religiosa. E também minha família interferiu. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que eu passei em relação a preconceitos por causa da minha decisão de ter ido para um terreiro de Umbanda. Há muitos anos atrás, eu era um tipo de pessoa que abaixava a cabeça para tudo. Todo mundo dava palpite, todo mundo se metia na minha vida e achava que as coisas eram melhor para mim, falava, impunha, e eu acatava aquilo, pronto, acabou. Só que a gente aprende, né? A gente aprende ou a gente vai ficar sendo um capacho de todo mundo. E com o tempo eu aprendi. E chegou um momento que eu não abaixava mais a cabeça para ninguém, sabe? A decisão que eu tomava e pronto, acabou, e eu não deixava ninguém impor nada para mim. Aquilo que eu não queria, aquilo que eu não achava que era bom para mim, eu não permitia que as pessoas entrassem na minha vida e falassem o que quisesse e impunha as coisas para mim. Então, quando eu fui para Umbanda, eu tive isso, sabe? Muitas pessoas atrevidas e abusadas que chegaram em mim e falaram um monte de coisa e sem conhecimento, sem nada, né? Achando que elas achavam e foi se metendo, né, na minha vida e tal. Eu coloquei todo mundo no lugar e pronto, acabou. Com a minha família também não foi diferente. Eu sou um tipo de pessoa, gente, eu banco aquilo que eu faço. Se amanhã ou depois eu me arrepende ou quebre a cara, o problema é meu. Pelo menos eu fiz e acabou. Eu vi a conclusão que eu queria ver. A verdade é essa. Então, eu não vou pela cabeça dos outros, eu não vou pela opinião dos outros. Quando eu tomo uma decisão, eu faço e pronto, acabou, sabe? E eu acho muito esquisito esse negócio da pessoa chegar e dar palpite sem você pedir. Ela simplesmente acha que é bom para ela acha também que é bom para você, e vem, começa a falar, começa a impor as coisas, só que comigo isso não deu certo, isso não dá certo, porque eu sou dona do meu nariz, eu sou dona das coisas
que eu faço na minha vida. Então, eu vou admitir que alguém venha se meter, venha dar palpite e venha impor as coisas sobre mim, impor as coisas em relação à minha vida. E por conta disso eu perdi vários clientes, eu perdi vários conhecidos na época, tudo por conta de saberem que eu estava frequentando um terreiro de Umbanda. E eu continuei frequentando, levei até o final, até desenvolver a minha mediunidade nessa linha de trabalho também. Bom, esse foi o preconceito que eu senti na pele. Agora eu vou falar do preconceito dentro do terreiro de Umbanda, com os médiuns da casa e os consulentes também. Agora, gente, uma coisa que eu nunca entendi. Muitos médiuns tinham vergonha de falar que frequentavam um terreiro de Umbanda. Mas não é esquisito um negócio desse? Você está dentro de uma religião e você não assume, você esconde, você nega e evita falar o máximo possível. E morre de medo que alguém descubra que você faz parte de uma certa denominação religiosa. Então, tinha médiuns que não falava, inventava uma história qualquer, mas nunca admitia que frequentava um terreiro de Umbanda. E também tinha consulentes, muitos consulentes, que frequentavam o trabalho, ia se consultar com os guias espirituais e no final dos trabalhos pedia para a gente, que era médium, não falar nada para ninguém, que viu ela lá, que ela frequentava o terreiro, pedia para a gente não falar, para a gente comentar. Gente, mas não é uma coisa que é motivo de risada, porque não tem, né? Vamos falar na real aqui. Não tem sentido um negócio desse, né? Eu ficava assim, impressionada com a preocupação dessas pessoas, morrerem de medo de que os outros viessem a saber que ela frequentava um terreiro de Umbanda. Então, dava a entender que ia assim, às escondidas, tudo no sigilo, tudo camuflado, né, para ninguém saber. Então, eu nunca soube de fato o que acontecia. Se era vergonha, se ficavam preocupadas com o que os outros iam achar, iam pensar dela. Eu não sei, sabe, gente? Eu não conseguia entender aquilo, não consigo entender isso até hoje. E foi algo assim que foi muito marcante, né? Eu ver preconceito dentro do terreiro de Umbanda com os médiuns que trabalhava, com as pessoas que frequentava e também o preconceito para o meu lado, por eu fazer parte da Umbanda. Eu não consigo entender isso, sabe? E eu já cansei de ver também, no decorrer do tempo, pessoas que frequentam terreiro de Umbanda, frequentam candomblé, frequentam um terreiro de quimbanda e elas negam, elas omitem, elas inventam uma história qualquer e não fala que frequenta esses terreiros, né? Agora eu não sei, será que é vergonha? Será que é preocupação com o que os outros vão achar, com o que os outros vai pensar, vai falar? Eu não sei, eu nunca consegui entender isso. Quando eu frequentava um terreiro de Umbanda, eu nunca neguei, sabe, gente? Nunca neguei. Quando alguém perguntava a minha religião, eu falava. Eu sou umbandista, eu vou para um terreiro de Umbanda. Sabe, eu não via problema nisso. Então, não sei qual era. Agora também um outro fato que me chamava muita atenção na época é que o terreiro que eu frequentava também não tinha placa, não tinha nada na frente, falando que era um terreiro, né?
era tudo assim muito disfarçado, tudo muito discreto, sem divulgação nenhuma. Então eu não sei realmente o que acontecia, por que as coisas eram daquela forma. Os pais de santo não divulgavam o terreiro, também não colocava placa, não colocava dia e horário de trabalhos. E para vocês terem uma ideia, pessoas que vinham de fora, de outra cidade, para encontrar o terreiro, gente, dava muito, mas muito trabalho. A pessoa, ela sambava muito, viu? Para encontrar o bendito terreiro. Tudo porque não tinha uma placa, não tinha nada. E muitas das vezes essas pessoas voltavam para casa e iam embora porque não achava o terreiro, porque não tinha placa, não tinha informação, não tinha nada. É complicado você vir de uma cidade, entrar numa outra cidade sem conhecer e ir perguntando, pergunta para um, para outro, pessoas dão informação errada. Então, para achar o terreiro no qual eu fazia parte, as pessoas tinham que ir perguntando na rua, para um, para outro, até chegar no bendito terreiro. Eu achava aquilo uma falta de respeito. Eu nunca entendi por que não divulgava, por que não colocava uma placa, por que não colocava os dias, os horários, tudo na frente da casa, né? Que no fundo era um terreiro. Então, eu não sei, gente, eu não sei se era vergonha, se era medo que os outros iam falar, iam comentar. Então, a conclusão que eu cheguei na época é que as próprias pessoas dentro da religião de Umbanda tinham vergonha de dizer que frequentava o terreiro, tinha vergonha de dizer que era umbandista. Pelo menos esta foi a impressão que eu tive, foi a impressão que ficou para mim até hoje. Eu nunca entendi aquilo e, e as coisas ali era tudo muito velada, muito discreta, muito disfarçada. Então eu não sei qual era o motivo, né? E o mais impressionante de tudo é que as próprias pessoas que iam para consultas, elas tinham muito medo, muita preocupação de que as, de que pessoas que as conhecessem vissem elas no terreiro. Então, elas tinham uma preocupação muito grande com isso. Então, procurava fazer tudo discretamente, disfarçadamente. A gente vai entender, né? É cada coisa que acontece que, olha, chega a ser. Chega a ser esquisito, chega a ser patético também, sabe? Eu nunca consegui entender aquilo. Então, o que ficou para mim foi isso. A impressão que deu e ficou até hoje é que as próprias pessoas do meio da religião tinham preconceito com a própria religião. É isso, a conclusão que eu cheguei. E eu vejo isso também nos dias de hoje, tá? Então não é uma coisa que foi só na época que frequentava. Não, eu vejo isso também nos dias de hoje, com pessoas que frequentam terreiros e nega, não fala nada e morre de medo também de saber que alguém fica sabendo que ela frequenta. Vai entender, né? E é isso. Então, beijo.